Olá! Uma adolescente de 16 anos é estuprada no Rio de Janeiro. O crime é filmado e divulgado nas redes sociais. Uma inglesa chama um táxi por um aplicativo durante o final de semana em São Paulo e é violentada pelo motorista. Uma mulher é morta pelo próprio marido durante o chá de bebê de uma amiga, no Mato Grosso do Sul. Episódios isolados que ilustram como a violência contra as mulheres está diariamente nos jornais e na internet. Nesta primeira edição do Câmara Debate, nós convidamos as deputadas Gorete Pereira, do PR do Ceará, e Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, para discutir o assunto e o que pode ser feito para mudar essa situação. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção conjunta para a TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputadas, obrigada pela presença nessa primeira edição de estreia do Câmara Debate. Deputada Gorete Pereira, eu queria começar com a senhora, que é presidente, a primeira presidente da recém-criada Comissão Permanente em Defesa dos Direitos das Mulheres. Como é que a senhora analisa esses casos que são isolados, mas que rapidamente, em uma busca na internet, nós conseguimos ver nos últimos dias, nas últimas semanas, e que mostram diferentes formas de violência contra a mulher? Ou seja, no Rio de Janeiro, a jovem em uma comunidade passa por um estupro coletivo que é filmado, ridicularizado pelos agressores e divulgado nas redes sociais. No caso da inglesa, da moça em São Paulo, ela busca um serviço, ou seja, o transporte por um taxista, e é atacada pelo motorista. E no Mato Grosso do Sul, uma moça é assassinada pelo próprio marido em um evento social, como um chá de bebê de uma amiga. Olha, Fabiana, isso são casos isolados porque eles foram divulgados, mas isso são casos corriqueiros do dia a dia. Sobre o estupro, de 11 em 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Sobre o problema da violência, nós estamos tendo aí a quantidade de mulheres que são violentadas diariamente também no Brasil. Então, aquelas que tomam uma conotação maior é que a gente toma como assim um caso isolado. Nós temos que realmente enfrentar essa problemática um pouco com mais agressividade, endurecendo mais as leis, porque a Lei Maria da Penha fez com que isso diminuísse, o Brasil passasse a ser conhecido lá fora como um país que tinha uma lei de violência contra a mulher, melhorou bastante, mas muitas mulheres que não denunciavam passaram a só denunciar, então esse aumentou demais o número de casos, mas muitas vezes a estrutura, os equipamentos públicos que nós temos não dá condição à mulher. Como é que você vai dar uma queixa numa delegacia? Primeiro você chega na delegacia, é um homem que lhe atende. Ele já lhe atende totalmente diferente, com chacota, dizendo, será que você não mereceu? Será isso e aquilo? Quer dizer, é ele que vai examinar o problema do estupro e o problema também da queixa, para poder fazer o BO e fazer o registro de ocorrência. É o delegado. Nós estamos entrando com um projeto que em todos os municípios do Brasil, de mais de 60 mil habitantes, a partir de 60 mil habitantes, tem pelo menos uma delegacia de mulheres, para que você possa encaminhar. Ontem eu estive no Rio de Janeiro, sobre o problema do estupro no Rio, e nós tivemos em audiência com a delegada, e ela contando casos incríveis que acontecem todo dia. O Rio de Janeiro hoje tem um departamento que foi criado diretamente para receber crianças que é ligado ao Souza Aguiar, para que essas pessoas possam ser examinadas por mulheres. Mais de 92 municípios que tem o Rio, só tem 14 delegacias de mulheres. E assim são os outros municípios do Brasil. Ou seja, falta uma estrutura adequada para que as mulheres se sintam acolhidas, para que elas possam encorajadas a denunciar. Exato, porque ela vai, denuncia e volta para dormir com o agressor. Morre. Certo, obrigada. Morre. Obrigada, deputada Gorete. Deputada Creuza Pereira, falta também uma conscientização da gravidade do crime, ou seja, tanto o assédio quanto o estupro, a violência, são culturalmente aceitos pela sociedade brasileira? Na verdade, eu ousaria repetir uma expressão que a senhora usou aí na nossa conversa anterior. É corriqueiro no Nordeste se ouvir a história de que suas cabras andam
prendam suas cabras porque meus bodes estão soltos. Então, a mulher é considerada coisa, é considerada objeto e não tem a dignidade humana que é atribuída ao homem. Ao homem é permitido tudo, à mulher nada. Isso é uma coisa cultural que tem de ser combatida com leis fortes, como disse a companheira, mas também que tem de ser pensada a longo prazo com a educação. Uma educação que comece na escola, a gente dizendo que o menino é companheiro da menina, que ao menino é permitido isso, ao menino também é permitido aquilo, e não tarefas só de menino, tarefas só de meninas. As próprias igrejas devem tratar dessa questão sem esse medo, sem essa, às vezes até um certo pudor desnecessário. Tem de ensinar a criança a se defender, porque do contrário vamos ficar sempre numa situação de inferioridade e não podemos sair desse patamar. Então, leis mais duras para o imediato e educação a longo prazo, em casa, na escola, em todos os meios que possam formar uma consciência da dignidade da mulher. Obrigada, deputada Creuza. Deputada Gorete, chamou atenção recentemente também um caso, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, em que o pai de um rapaz acusado de estupro, e o rapaz, inclusive, salvo engano, até confessou o crime na universidade, disse que não era correto condená-lo por algo que havia durado menos de 20 minutos. E o juiz poderia tê-lo condenado até 14 anos de pena, mas a sentença foi de 6 meses de prisão, em uma prisão local, e 3 meses de serviços comunitários, salvo engano. Por causa do tempo? Não por conta do tempo, mas antecedentes e tudo mais. Sim. Ou seja, uma agressão de 20 minutos, ou seja, o estupro teria demorado, a violência teria demorado menos de 20 minutos, o pai do jovem teria relativizado, então, que não seria justo arruinar a vida do jovem, afinal de contas ele teria, então, uma vida pela frente. Como fica a jovem, então, a moça universitária que foi violentada, né? Exatamente, a gente vive realmente num eterno patriarcal. Isso seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Tanto nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Principalmente, se você vai para países onde você tem uma cultura, se você for, por exemplo, nas áreas rurais da China, você encontra coisas impressionantes em países desenvolvidos. No próprio Estados Unidos, você encontra em todos eles. Só existe também uma saída, é o empoderamento da mulher. Tudo passa, como a Creuza disse, pela educação. Mas você tem que ter o empoderamento da mulher. A mulher precisa ter dito para ela o seguinte: seu primeiro marido é um emprego. É os seus estudos, depois seu emprego, aí depois você casa. Tá certo? Então, para você não depender da pessoa que você está. Então, você pode ser um parceiro dele. E com isso a gente facilita a vida dos dois. Mas esse empoderamento da mulher está tendo uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a gente tinha que ter em todos 50%, por exemplo, dos cargos que fossem criados, serem dados a mulheres, para que elas possam ver. Você vê que a coisa mais difícil do mundo é um estupro numa área social mais alta, numa mulher empoderada. É muito difícil, geralmente é na mulher pobre e preta. E dependente, subserviente. Por quê? Porque o problema econômico do Brasil, ele está colaborando muito para o problema da violência da mulher. Por quê? O desemprego diminui muito a autoestima do homem. Diminui bastante. Então, essa baixa de autoestima, ele vai beber. Então, quando ele bebe, ele chega em casa e ele quer encontrar tudo da melhor forma possível. E se a mulher trabalha fora, ele já parte do pressuposto que está sendo traído. Então, se ela não chegar exatamente, se a fábrica termina 5 horas e ela não chegar relativamente no horário previsto, ele já recebe com um murro. Ele já encara como se houvesse alguma coisa errada. Como fosse exatamente. Então, é uma subserviência pela baixa da autoestima dos homens.
Tá certo? Então, eles eram que precisavam realmente fazer um trabalho, porque a mulher, o mais que ela quer na vida é sair do emprego e correr para casa. Isso acontece até com as deputadas aqui. Tá entendendo? Todo deputado aqui, quando terminam, eles marcam para jantar, eles vão para um jogo de futebol, eles saem, vão se encontrar um com o outro. A maioria da gente vai para casa procurar se organizar para outro dia, não é, Creuza? E muitas vezes não sai por isso. Por isso, as mulheres, eu digo, são muito criteriosas em relação também a isso. Aí começa. Aí você tem dentro das casas legislativas uma diminuição enorme de mulheres. Nós aqui temos 513, não temos 10% de mulheres. Nós temos que trabalhar pelas cotas. Ser obrigatório ter 10% de mulheres, já a partir do pressuposto que 10% de mulheres é obrigatório ter. Por quê? Porque isso não vai mudar a estrutura de hoje. Nós não queremos mais do que nós temos. Uma cota de 10%, sendo que a cota para candidaturas é de 30%. Não há cota de candidatura. Passou-se 20 anos a gente dando 30% e sendo chamada qualquer Maria, Joana, para vir se candidatar só para preencher lista. Uhum. Então, essa não vogou. Por isso que agora nós queremos a cota. A cota é real. Já existia a vaga para a mulher, obrigatoriamente, porque com isso a gente protege 6 estados do Brasil que não tem uma deputada mulher, tá certo? E com isso dá muita dificuldade dela poder legislar para o estado dela. Então passa por toda essa sistemática e a maior conscientização que tem que existir é na própria mulher. Quem educa o filho é a mulher. O primeiro carão que uma criança pequena leva é quando chama o irmão dele de mulherzinha. A mãe dá logo uma surra nele. Então, por quê? Porque mulherzinha é uma coisa muito ruim. Tá entendendo? Então, é uma coisa, quer dizer, de cultura. Essa é a cultura. Então, isso tem que ser mudado. Tudo passa muito pela educação, pelo trabalho, porque a educação é muito em cima da mulher. E a mulher tem que ter essa igualdade de condições, como a Creuza falou, para educar, para mostrar a vida, para poder a gente evitar o que se vive hoje. O que se vive hoje é a mesma coisa que a gente vivia há tempos atrás. Obrigada, deputada Gorete. Nós vamos fazer um rápido intervalo com o Câmara Debate e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com as deputadas Gorete Pereira, do PR do Ceará, e Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, sobre a violência contra as mulheres. Deputada Creuza, a deputada Gorete e a senhora defenderam muito a questão da educação. Agora, como educar desde crianças, então, principalmente para o respeito com as mulheres? A própria mulher tem de se empoderar, como ela disse, para se fazer respeitada. Então, a professora, a agente comunitário de saúde, todas essas pessoas devem se preparar para entrar em contato com essas realidades do mundo machista e tratar ambos os sexos com a mesma dignidade. A senhora acha, desculpe interromper, mas a senhora acha que nós, mulheres, ainda somos muito machistas? Assim, ainda há uma quantidade grande de mulheres que acaba repetindo? Eu poderia te contar um caso. Quando eu fui candidata a prefeita a primeira vez em meu município, foi feita uma enquete e alguém perguntou: o que você acha de Salgueiro ter uma prefeita? Aí ela disse: eu não dou conta nem de minha casa. E aí eu chamei várias mulheres de várias profissões para fazerem o guia eleitoral naquele dia comigo. Aí cada uma disse as tarefas que desenvolvia, que muitos maridos não assumiam e que elas é que assumiam, porque eles não tinham responsabilidade. E esse foi o guia mais bonito que eu tive, quando as companheiras falaram à vontade do que era ser mulher, como eram tratadas, como eram vistas e como elas assumiam. Então elas reconhecem que às vezes uma mulher não respeita a outra. Às vezes a pessoa, não basta ser mulher, é preciso ter cabeça de mulher. Às vezes elas têm cabeça machista, por causa da educação. Homem é quem decide tudo dentro de casa, na sociedade, em toda parte. Então é preciso mostrar sempre a igualdade.
em todos os espaços que a gente for. E a gente se impor. Não agredindo, não sendo, querendo ser maior do que o homem, mas sendo companheira, trabalhando de igual para igual. Obrigada, deputada Creuza. Deputada Gorete, por exemplo, na Índia, onde há uma violência muito grande contra as mulheres e onde, inclusive, episódios de estupro coletivo são bem frequentes, infelizmente, uma das teorias é que essa violência aumentou também quando a participação da mulher no mercado de trabalho aumentou. A senhora acredita que isso possa estar acontecendo aqui também, uma participação maior, a saída da mulher do âmbito familiar, doméstico e a procura por esse empoderamento possa gerar uma reação contrária, justamente para tentar colocar a mulher em seu lugar, digamos assim? Logicamente, é isso que eu estava lhe dizendo, é a autoestima do homem que se sente ameaçado em todos os seus... Se a mulher tem um amigo no local de trabalho, ele acha que a mulher é posse dele. É um objeto que tem a posse dele. Ela não pode nem comentar o trabalho dela dentro de uma esfera mais baixa, logicamente, da sociedade. Mas é somente isso, a violência aumentou bastante. E as mulheres são muito mais escolhidas hoje para o mercado de trabalho do que o homem. O homem geralmente falta na segunda-feira, porque bebe no final de semana. A mulher não bebe. A mulher chega no horário. Não tem o problema da bebida da segunda-feira, nunca perdem a segunda-feira. Tem a responsabilidade do referencial dos filhos, que ela diz, quer levar o leite para os meus filhos. Então, tudo isso... Tem alguns homens muito melhores do que algumas mulheres, mas a maioria é desta forma. Tá certo? Então, eu também não estou aqui generalizando, nem falando do homem de uma forma geral, porque eu conheço homens que são pai e mãe, tá certo? E que fazem um trabalho lindíssimo, mas a maioria dos homens se sentem ameaçados quando a mulher sai de casa, por qualquer forma. É o ciúme, é a cultura do ciúme, dessa posse, desse objeto da mulher realmente ser como se fosse uma bolsa, uma coisa dele. Se tirou dele, ele realmente se sente ameaçado. Isso é incrível. Então, e a mulher cada vez mais está galgando posições satisfatórias em parte do mercado de trabalho e eles muito menos, porque elas são muito mais estudiosas, ficaram muito mais em casa, têm um trabalho muito maior, têm a capacidade hoje de discernimento muito grande, porque tem a capacidade de educar os filhos, de ver a economia da casa, de cuidar do marido, de cuidar de tudo. Então, ela tem esse discernimento, então ela está dando mais certo no mercado de trabalho. E isso faz com que ele realmente fique enciumado. Gera e o ciúme gera agressividade. Agora, um aspecto que a gente ainda não tocou é sobre o ponto, assim, essa passividade, muitas vezes, ou o que se espera no âmbito social dos costumes. Por exemplo, quando a mulher diz não, né, mesmo num relacionamento já estabelecido, no namoro, e os homens não entendem isso como não, e sim como um talvez. Quando uma moça aceita sair com o rapaz para jantar, ir ao cinema, e o rapaz espera que aquele encontro já acabe no motel. Numa relação sexual, num motel, como disse a deputada Creuza. Como fazer com que a vontade da moça seja respeitada? Quando, inclusive, em filmes, na novela, na televisão, o galã sempre insiste e a mocinha acaba cedendo. Né? Isso já é uma coisa repetida, reforçada na ficção, deputada Creuza. É isso que a senhora disse, é verdadeiro. As meninas imitam muito a televisão, gostam de se sentir no papel da mocinha. Eu creio que é uma coisa que os meios de comunicação têm que pensar e colaborar para que se faça uma mudança nesses costumes. Quando eu estava na sala de aula, eu sempre fazia estudo em cima das novelas, com as turmas, meninos e meninas juntos, discutindo o que você achou de tal personagem, onde ele erra, onde ele acerta. Então, na verdade, algo que está muito banalizado, toda novela leva para esses caminhos,
E a novela é o produto mais aceito da televisão. Meninas, crianças. Tem uma coisa, a história do horário. Passou tal hora, mas daqui a pouco ela passa no horário da tarde. E aquela novela que antes não era recomendada para ser à noite, está de dia em casa, quando até a mãe não está em casa para discutir com ela, não vale a pena ver de novo. Então eu vejo os meios de comunicação como um grande responsável dessa romantização de atitudes como essa, machistas, prejudiciais, que muitas vezes a menina vai ficar com a vida toda marcada. Agora a mulher precisa se valorizar mais, tá entendendo? Isso também passa pela própria mulher, porque ele sabe que aquela mulher que ele chamou para ir para o encontro, que ele queria terminar num motel, aquela não foi. Mas ele tem 1000 que faz a mesma coisa. Então isso é a falta da valorização da mulher. Então a mulher ela precisa também se valorizar mais, se tornar mais importante nesse sentido em relação ao homem, para estimular um relacionamento mais duradouro, uma coisa mais sensata. Mas é como a Creuza diz, ela fica imitando as novelas, ficam imitando os artistas, ficam imitando os colegas. Tudo falta realmente de uma educação também doméstica, que os pais hoje saem muito para trabalhar e perdem de fazer. E os crimes da internet, porque vê tudo nessa internet. Mas fica faltando também os rapazes entenderem que se ela quiser ir num dia, porque tem isso uma coisa, teve um vídeo muito interessante comparando o consentimento com aceitar chá, por exemplo. O fato de ter ido em um determinado dia não significa que ela vai querer ir novamente. E o fato dela dizer não tem que ser respeitado. Lógico, né? Lógico. Então, o rapaz não pode partir do pressuposto de que ele pode se impor sempre. Não, estou dizendo, ele querer é por causa disso. O errado é ele querer e conseguir. Está entendendo? Eu acho que a mulher é dona de si, dona do seu corpo e tudo. É por isso que passa por toda a problemática, por isso que eu digo muito que quando a mulher quando eles falam no problema do aborto, no problema dos filhos e tal, eu digo, quando a mulher vai para a cama, ela vai, com a mesma coisa, ela vai para fazer amor. Aí gera a outra problemática, que ele sai fora, totalmente. Aí fica a maior dificuldade de fazer um DNA gratuitamente, para você fazer um trabalho que dê pelo menos a parte educacional daquela criança que vai nascer, ou então a mãe fica feito louca atrás de fazer o aborto porque não teve o apoio do companheiro, tá certo? Porque é um ato realmente inconsequente. Então a mulher tem que ter uma responsabilidade maior de uma valorização, porque para não sofrer as consequências de tudo isso, porque vem tudo para cima da mulher. Ou seja, no final das contas, quem vai responder é a mulher que fica com a maior carga, né, deputada Creuza, também? Sim, combino com ela. A questão, eu fui chefe do serviço em Pernambuco, que era o Mãe Coruja. Cuidava das mães, ou melhor, cuidava da criança a partir da mãe, desde a gravidez. E eu encontrava meninas de 10 anos grávidas. E o que eu via? Conversava com elas. Como foi sua mãe, como recebeu a notícia de que você estava grávida? As notícias eram as mais desencontradas possíveis. Umas foram postas para fora de casa. E aí, para onde ela vai para ser acolhida? Sim. Para onde ela vai para ser acolhida e orientada? Primeiro, deixa a escola. Não volta mais para a escola. Então, na verdade, o tratamento que a família dá num caso desse é desencontrado. Outras dizem assim, a menina disse, mãe disse que queria ter mesmo um neto. Eu disse, olha, você vai dar um neto à sua mãe, mas você é a mãe. Você vai voltar para a escola. Vai voltar para a escola. E quando voltar para casa, você é a mãe dessa criança. Então, ela ainda nem era uma mulher e já era uma mãe. Então, essa facilidade, as rodinhas de amiguinhas, às vezes as meninas vão numa história dessa porque as outras foram.
ela não tem coragem de se impor e dizer, não, eu sou diferente, eu faço diferente. É a pressão do grupo, né, deputadas? Bom, infelizmente o nosso tempo hoje já se esgotou, mas a gente conta com a presença das senhoras aqui para mais discussões sobre esse e outros temas, deputadas. Muito obrigada pela presença das senhoras. Eu é que agradeço. A gente agradece. Eu conversei com as deputadas Gorete Pereira, do PR do Ceará, e Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir as edições do Câmara Debate no endereço câmara.leg.br/Câmara Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.